Bom dia, alunos do sétimo ano da Escola Manuelito Maia Meireles. Já inicio o meu vídeo desejando uma ótima semana a todos vocês. Já estamos na nossa quarta semana de aulas remotas, no mês de agosto, nossa última aula antes da avaliação bimestral, tá certo? E hoje a tia tem algumas informações muito importantes para vocês, então assistam o vídeo por completo, não esqueçam de registrar a sua presença, certo? No vídeo anterior, tenho aqui registrado as presenças dos alunos Alisson Ramon, João Vitor, Ariane, Ana Patrícia, Sabrina Alves, Emily Vitória, Vicente Guilherme e Samela Vitória. O restante dos alunos que não registraram a presença no vídeo anterior, se estiver assistindo o vídeo de hoje, vai no vídeo anterior, assiste o vídeo completo e registre sua presença, pois essas participações de vocês estão sendo registradas por mim e também será parte da nota da avaliação bimestral, tá ok? Então vamos lá. O guia de aprendizagem dessa semana, ele vai trazer como tema novamente as grandes navegações, tema da nossa aula anterior, da semana passada, tá certo? A gente vai continuar esse capítulo sobre essa temática. E aí, quando encerrarmos, esse momento, nós vamos ter um outro momento na semana que vem, no mesmo horário da aula de vocês, para a gente retirar dúvidas sobre o conteúdo anterior, desde o início do mês de agosto, e sobre esse conteúdo também das grandes navegações. Então, quem tiver com dúvida ou alguma coisa que não me perguntou no privado sobre o tema, sobre o conteúdo, anote em seu caderno. Já aproveita, quem está assistindo o vídeo, para pegar o caderno e o livro didático, pois será necessário para a gente entender e compreender o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Então, para a gente iniciar o nosso guia de aprendizagem dessa quarta semana, oriento a vocês que abram o livro na página 99, para a gente continuar o estudo das páginas, sobre esse tema das grandes navegações, tá? Então, lá na página 99, nós vamos ter o Estado Moderno Português, que é a continuação do nosso capítulo. Antes da gente iniciar com a leitura, eu vou ler só a mensagem que eu trouxe para vocês essa semana. Iremos continuar os nossos estudos sobre as grandes navegações, iremos falar um pouco sobre as principais sociedades a se lançarem na navegação. As atividades a seguir são equivalentes às várias aulas da semana, então vamos lá começar. Na estação 1, a primeira estação. Nessa aula, vamos analisar as causas que levaram Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações. Também estudaremos os empreendimentos realizados pela Espanha. Então, antes de tudo, é fazer com que vocês entendam que nessa saga, essa aventura das grandes navegações, vários países se lançaram ao mar, em busca de encontrar essas especiarias, em novos continentes, novas nações, e também encontrar novas terras. Como a tia falou no vídeo anterior, terra naquela época era sinônimo de muita riqueza, porque eles poderiam extrair dessas terras os materiais necessários para que eles produzissem, tanto fabricassem novos produtos, como também ouro, prata e as especiarias que a gente já comentou um pouco também na aula passada, tá bom? Então, Portugal, e vem falando, Portugal é o pioneiro nas grandes navegações. O que é ser o pioneiro? É ser o primeiro a se lançar, nessa empreitada, nessa busca desses novos caminhos para as especiarias e também de novas terras, tá certo? Mas Portugal foi o único a tentar encontrar essas novas terras? Não. Depois de Portugal tiveram vários, tiveram a Espanha, a própria Inglaterra, a Holanda, que também se destacou muito nas grandes navegações, porém Portugal foi um dos primeiros e isso refletiu muito na questão das suas conquistas de território. Como ela foi a primeira a se lançar, eles acabaram conquistando mais territórios até do que outras nações, tá? Então, para a gente entender melhor por que Portugal foi um dos primeiros, a se lançarem ao mar, vamos fazer a leitura desse texto que tem no guiazinho de vocês,
Vamos acompanhar aqui com a tia a leitura, tá? Estado moderno português. Como vimos na aula anterior, durante os séculos XV e XVI, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e espanhóis, começaram a aventurar-se pelo mar desconhecido, isto é, pelo Oceano Atlântico e também pelo Pacífico e Índico, dando início à chamada Era das Navegações e Descobrimentos Marítimos. Portugal foi o primeiro país a buscar fora da Europa solução para os problemas que estava passando. A descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias fez-se urgente, pois eliminaria a intermediação muçulmana no Mediterrâneo e o monopólio das cidades italianas, Gênova e Veneza, e do comércio oriental. Observamos que Portugal se destacava dos demais países, pois era o lugar da perfeita movimentação de ideias. Com a dinastia de Borgonha, formou-se o Estado Nacional, e com a dinastia de Aves, promoveu-se a expansão. Segundo Norbert Elias, a nação lusitana tornou-se forte politicamente e foi o primeiro país europeu a constituir um Estado moderno, dedicado à atividade comercial e marítima. Então, lido o texto, eu vou explicar um pouco por que Portugal foi um dos pioneiros a se lançarem nas grandes navegações. Primeiro motivo, Portugal foi uma das primeiras nações a se constituir como nação, como país, vamos dizer assim. Naquela época não era chamado país, mas uma nação forte politicamente. A tia falou que depois do período feudal, dos feudos, alguns deles, os senhores feudais começaram a ter um grande poder e influência e foram dominando outros locais. E aí aquele feudo foi se tornando maior. E aí eles começaram a proteger, começaram a fazer algumas leis, começaram a governar aquele feudo. Essas pessoas, esses senhores feudais, acabaram virando reis daquele local. Então, Portugal foi um dos primeiros a se organizar dessa maneira, fazendo com que uma família governasse toda aquela região, governasse politicamente, influenciasse na sociedade, nas vendas, etc. Então, eles se organizaram, vamos dizer assim, como nação, primeiro do que os outros países da Europa, enquanto os outros ainda estavam guerreando, com brigas de território, não estava muito definido o seu território em si. Portugal já estava firmado, vamos dizer assim, politicamente, o que contribuiu para o avanço, vamos dizer assim, tanto de estudos como da economia e uma série de outras coisas. Segundo ponto, o desejo que eles tinham de encontrar outra forma de buscar essas mercadorias, principalmente as especiarias, certo? As especiarias, elas eram encontradas em nações, como a Índia, como a China. Então, para eles irem buscar essas mercadorias, eles tinham que ir através do território, da terra, vamos dizer assim. E aí, essas terras eram dominadas por povos do Oriente Médio, que cobravam, vamos dizer assim, grandes impostos para que os portugueses pudessem entrar no território. E aí o preço dessas mercadorias ficava muito mais caro. Outro país que se destacava na venda de produtos de especiarias era a Itália, principalmente nas cidades que a tia falou, Gênova e Veneza. Então a Itália, ela fazia praticamente um monopólio, de mercadorias. Então, se os portugueses quisessem essas mercadorias, de uma forma mais cômoda, sem ter que buscá-los na Índia e na China, eles tinham que comprar da Itália. E aí a Itália colocava o preço que eles achavam justo, mas muitas vezes esse preço era exorbitante, era muito caro e não compensava para os portugueses. Então, uma das soluções, que Portugal conseguiu para enfrentar todos esses problemas foi buscar caminhos alternativos para a caça dessas especiarias. A solução foi investir nas grandes navegações, em embarcações, em estudos sobre o mar, para que eles pudessem contornar a África e conseguir a Índia e a China sem pagar impostos por dentro do território. Então, eles foram pelo mar, assim eles não pagariam impostos para as civilizações
do continente oriental, certo? E aí deu certo, né? Portugal foi um dos primeiros a investir nessa área, inclusive, né, muitos estudos e invenções do período, né? Os portugueses que iniciaram, principalmente sobre as grandes navegações. Então, eles se destacaram bastante nesse comércio marítimo, né, e nesse avanço, vamos dizer assim, das grandes navegações, tá? Vocês vão encontrar, né, falando mais um pouco sobre como Portugal se tornou um estado, como ele se tornou uma nação, vamos dizer assim, aqui na página 99, que vai falar um pouco da história de como Portugal vai se tornar assim. Por que é importante a gente saber sobre Portugal, tia? Porque os portugueses, né, nós vamos ver mais adiante, eles vão descobrir, entre aspas, o nosso território, né, o Brasil. Então, muito da cultura, dos costumes, religião e etc., nós vamos herdar dos portugueses. Por isso que é tão importante a gente estudar a história dessas nações, desses povos, tá? Continuando aqui no nosso guia, vamos ler aqui abaixo da indicação da lei, tentar encontrar um caminho marítimo ligando a Europa às Índias. Foi o que a tia comentou, né? Entenda como essas duas sociedades chegaram ao sul da África, à América, Índias e ao Brasil. Então, vamos aqui na página 100 e 101, né? Que aí no livro ele vai trazer o tópico O Caminho Marítimo para as Índias, que foram as tentativas que Portugal e a Espanha começaram a ter, né, tentando contornar esse continente africano, passando por diversos perigos e etc., para poder chegar até as Índias. Isso não foi do dia para a noite, né? Eles não conseguiram de hora para outra, até porque esse território africano, eles não tinham tantas condições de manter esses navegantes. Então, os navegantes, ao chegar em um território na África, eles tinham que parar, tinham que buscar alimento, água, para poder continuar a viagem. Muitas vezes eles não conseguiam, tinham que retornar. Então, nesse movimento de ida, de volta, de retorno, eles começaram a afundar em cada pontozinho desse que eles iam circulando e iam parando, vamos dizer assim, pequenas feitorias, né? Pequenos locais de apoio, vamos dizer assim. O barco chegava a uma feitoria, ele abastecia esse barco para ele continuar a viagem. Até isso acontecer, foram muitos e muitos anos até eles conseguirem chegar às Índias, né? Em uma viagem, tá certo? Não foi de uma hora para outra que eles resolveram circundar a África e chegar lá nas Índias. Foi um caminho muito duro, muito difícil, com várias tentativas, erros, etc. Então, aqui na página 100 e 101, nós vamos ter, né, a chegada ao sul da África, né, quando eles conseguiram chegar lá na parte sul africana, a chegada à América, como isso aconteceu, já que eles não conheciam de maneira nenhuma o continente americano, não sabiam nem que existiam essas terras, né, como é que eles chegaram lá. Então, falando um pouco disso nessa página 100. Na página 101, nós vamos ter falando sobre o Tratado de Tordesilhas, chegada às Índias ao Brasil. Então, aqui no nosso guia, a tia traz algumas perguntinhas para vocês, né? Não é para fazer no caderno, são só perguntas para que na hora que a gente for ler o texto, ler as páginas, a gente leia procurando entender essas questões, certo? Você já ouviu falar no Tratado de Tordesilhas? Para conhecer melhor o acordo que a Espanha tenta fazer com Portugal para garantir a posse de terras descobertas. Faça o que se pede. Então, leia na página 101 e tente compreender o que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi como se fosse um acordo entre Portugal e Espanha, que era das nações que mais tinham avançado e tinham conseguido, né, sair do continente europeu e buscar terras em outros locais desconhecidos, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui uns mapas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, a gente tem aqui esse mapa, é um mapa muito antigo, daquele período, em que vocês veem aí bem direitinho, né, desse lado direito, a África, que era um território que eles já conheciam, e aqui o território o que seria o que eles imaginavam que eram, na realidade,
a América, depois deles terem feito algumas visitas, né, ter encontrado terra, então eles achavam que a América era só essa parte verde que vocês estão vendo aí. O Tratado de Tordesilhas é como se fosse uma linha imaginária que eles tinham colocado, marcando uma quantidade de léguas. Então, daquela linha imaginária para o lado direito seria território de Portugal. Dessa linha imaginária para o lado esquerdo seria território da Espanha. Era uma forma naquela época deles tentarem dividir essas terras encontradas de uma forma mais amigável, através das leis, tá? Até porque todos estavam buscando terra, então eles tinham que entrar em um acordo, vamos dizer assim, para a divisão dessas terras encontradas. Até porque Portugal chegou, né, a América, a Espanha também chegou, então de quem seria essas terras encontradas? Claro, haviam os índios, né, já formando pequenas cidades, pequenas aldeias na parte da América Central. Já tinham grandes civilizações indígenas, porém, naquela época, o ideário, a mentalidade da época é que o europeu ele era superior às outras nações. Então, eles acreditavam que, como eles eram superiores, o direito daquela terra tinha que ser deles, né? Por isso que eles fizeram essa divisão, mesmo a gente sabendo que já havia dono nessas terras, não era a terra de ninguém. Porém, eles se apossaram desse território através dessas leis que eles fizeram, né? Vamos dizer assim, para dividir essas terras entre eles próprios. Para entender um pouco melhor sobre o Tratado de Tordesilhas, a questão da lei, da regrinha, né? E que parte seria de Portugal e a outra parte da Espanha, vocês vão ver aqui na página 101 essa divisão bem direitinho, tá ok? Nesse outro mapa aqui atrás, como seria esse Tratado de Tordesilhas no mapa conhecido hoje em dia, né? Um mapa bastante atual, de como é que seria essa divisão. Pelos que vocês viram aí, ó, nesse mapa, toda essa parte amarelo bem clarinho seria a área de domínio português, tá certo? E a parte amarelo mais forte seria de domínio espanhol. A tia mais desse território novo encontrado, né, é bem maior para a Espanha do que para Portugal. Portugal só tinha um pedacinho, né? Mas o que isso nos mostra? Nos mostra que naquela época eles não tinham conhecimento ao total, vamos dizer assim, que o continente americano era muito maior do que acreditavam. Então, para Portugal, foi vantajoso na época fazer esse tratado, porque era realmente o território que eles já conheciam, que eles sabiam que existia. Então, para eles era super vantajoso. Isso não quer dizer também que toda essa parte amarelo claro era toda de Portugal, certo? Até porque nós sabemos que ali na Europa, localizem aí no mapa mais ou menos acima do Tratado de Alcaçovas e ali onde tem Lisboa, então toda essa região já haviam outros povos, já eram outras nações, certo? Nós temos ali em Lisboa a parte onde era mais ou menos Portugal, mas a gente também tem o território espanhol ali perto, temos a França, temos ainda a Holanda, que eram nações que já haviam sido conquistadas por outros povos. Mais abaixo nós temos a Índia e outras nações. Ele já era todo conquistado por outros povos, não era de Portugal. Porém, essa divisão era para terras encontradas, terras novas, vamos dizer assim, tá certo? Então, só continuando aqui sobre esse conteúdo, sobre o que a gente viu na aula de hoje, vou colocar aqui do próprio vídeo o trecho do vídeo que eu coloquei aqui como orientação para vocês, tá certo? Para que vocês assistam agora. E quando a gente terminar, a tia vai falar um pouco sobre a atividade hoje, tá? A partir do século XI, a sociedade europeia começou a passar por profundas transformações com o aumento da produção agrícola e o crescimento das cidades e das atividades urbanas. À medida que a atividade comercial se expandia, o uso de moedas aumentava. No século XIV, no entanto, a epidemia de peste negra, a escassez de alimentos e as revoltas no campo e nas cidades causaram uma profunda crise no continente.
Graças ao desenvolvimento do comércio, a Europa conseguiu superar rapidamente essa crise. Conforme essas mudanças aconteciam, os nobres perdiam renda e poder e o rei surgia como mediador entre os diferentes grupos sociais, dando início ao Estado moderno. A maior transformação, no entanto, viria com as grandes navegações, que levariam os europeus a conquistar terras distantes e a expandir seu modo de vida ao redor do mundo. Os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, já que contavam com um poder monárquico fortalecido e com o apoio de nobres e burgueses. Além disso, eles já tinham experiência com a navegação, pois as cidades do Porto e de Lisboa cumpriam papéis importantes nas rotas comerciais marítimas europeias. O primeiro passo da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, importante entreposto comercial muçulmano. Com isso, Portugal pretendia controlar o comércio de especiarias e ouro na África, além de expandir a fé cristã e fortalecer o seu reino. Mas os conflitos com os mouros afastaram muitos mercadores e obrigaram os lusos a procurar riquezas em outras regiões do continente. Era o início das expedições em torno da África. Em 1434, os portugueses contornaram o Cabo Bojador e, em 1488, dobraram o Cabo das Tormentas, logo chamado Cabo da Boa Esperança. A Espanha foi o segundo reino europeu a se lançar ao Oceano Atlântico. A primeira viagem ocorreu sob o comando do genovês Cristóvão Colombo, que pretendia chegar às Índias no Oriente, navegando pelo Ocidente. Mas ele acabou chegando à América, continente até então desconhecido pelos europeus. Navegando por áreas pouco conhecidas ao longo de suas viagens, portugueses e espanhóis tiveram de adaptar e desenvolver conhecimentos para desvendar os mistérios dos oceanos. Eles utilizaram equipamentos como a bússola e o astrolábio e aperfeiçoaram o registro das terras e dos caminhos marítimos em mapas. Além das dificuldades das viagens, ao conquistarem novas terras, espanhóis e portugueses tiveram um novo problema: a divisão desses territórios. Diante disso, foi preciso estabelecer um acordo. Mediado pela Igreja, o Tratado de Tordesilhas dividia entre portugueses e espanhóis as terras já descobertas e aquelas que estavam por descobrir. Em 1498, os portugueses terminaram de contornar a África e alcançaram as Índias. 2 anos depois, chegaram à América. O conhecimento adquirido com as descobertas permitiu a realização da primeira viagem ao redor do mundo. A expedição espanhola, liderada por Fernão de Magalhães, demorou 3 anos e retornou à Europa com poucos tripulantes. Até mesmo o comandante perdeu a vida em um conflito nas Filipinas. As viagens marítimas dos séculos XV e XVI podem ser vistas como um dos principais marcos da integração de diferentes povos e do grande intercâmbio cultural entre eles. Mas essa integração não foi totalmente pacífica. Caracterizada pela dominação e pela exploração, ela também provocou conflitos e a morte de muitas pessoas. Então, o Vamos Exercitar dessa semana, a atividade que vocês vão fazer no caderno, é da página 108, questões da 5 até a questão 10, certo? Você vai resolver as questões no caderno, não precisa copiar. E nós vamos utilizar essa semana a mesma estratégia da semana passada. Faz numa folha à parte, coloca seu nome bonitinho, atividade de história, bota a página, resolve as questões. Quando você concluir, você destaca a folha para colocar dentro do envelope para ser entregue na sexta-feira, assim como foi na aula passada. Tia, precisa tirar a foto para mandar para a senhora? Não precisa essa semana, tá? Alunos que têm pendências com atividades anteriores que não fez, a tia está recebendo. Atividade da primeira semana, da segunda e atividade do mês de abril, eu estou recebendo as fotografias. Porém, a atividade da terceira semana e da quarta, vocês vão enviar para
a escola, tá? Não esqueça de colocar o seu nome completo. E aí, algumas orientações para a nossa próxima semana. Na aula que vem, da semana que vem, vai ser a semana de provas, de avaliações de vocês. E eu quero marcar com vocês que estão assistindo o vídeo, também com os outros colegas da turma, uma reunião, uma aula online no Google Meet, tá? Do dia 31, né, ainda desse mês, na segunda-feira que vem, às 9 horas da manhã, certo? Então, 9 horas, a gente vai iniciar nossa reunião, a gente vai colocar lá o link no grupo de vocês para vocês entrarem. E para que essa reunião, primeiro, tirar todas as dúvidas de vocês quanto aos outros conteúdos, vai ser uma aula rápida, porém com alguns pontos de revisão. Então, é muito importante a participação de todos vocês nessa aula, porque quem assistir a aula vai, de certa forma, ter uma facilidade maior de realizar a avaliação, certo? E a tia vai explicar também nessa aula do Google Meet como é que vai ser feita a avaliação de história, como é que vai ser a devolutiva de vocês para a gente da escola. Vou dizer quantos pontos vai valer essa avaliação, tudo direitinho nessa aula do Google Meet, tá? Então é muito importante que todos vocês participem, vocês não se atrasem, entre no horário indicado, tá certo? Para que a gente tenha uma aula de revisão bem interessante e que ajude vocês na avaliação, tá? Não esqueça de colocar o seu nome completo e a turma nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá? Para te fazer o controle. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, uma ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau.